Olá pessoal, muito boa noite. Chegando aqui para mais uma live, nossa live tradicional de segunda-feira. E aí, como é que vocês estão? Espero que tenham começado bem a semana, que esta seja uma semana auspiciosa, abençoada em todos os sentidos. E como você já sabe, a gente faz 2 lives por semana. Uma no domingo, que na verdade é um culto que conduzimos, um culto online, que chamamos carinhosamente de o Ninho da Fênix, um lugar seguro, um lugar de renascimento espiritual. E temos a live de segunda, que não é bem uma pregação, é uma reflexão sobre um tema do momento. Notícias, posicionamentos que adotamos diante de algumas demandas sociais, culturais, até mesmo políticas. E hoje nós vamos trazer uma reflexão que, para mim particularmente, é muito cara. Eu tenho um apreço muito grande pelos animais. E o que aconteceu ao cãozinho Joca nesta última semana me tocou profundamente. E eu gostaria de refletir sobre o valor da vida de um animal para Deus e para nós. Eu sei que há pessoas que têm suas reservas, sabe, que não consegue enxergar com o mesmo carinho a vida de um pet. Às vezes trata mal, com desdém. De vez em quando eu me deparo com vídeos postados nas redes sociais de pessoas que abandonam na estrada, ou na cidade, numa avenida movimentada, um animal de estimação. Isso me toca muito. E nós vamos saber por quê. Por que eu acredito piamente no valor da vida animal aos olhos do Criador. E eu quero me respaldar, como cristão que sou, como seguidor de Jesus, nas Escrituras Sagradas. Por isso eu lhe convido a me acompanhar até o finalzinho da live, que promete não ser muito extensa. E se eu não cumprir esta promessa, por favor, de antemão eu lhe peço perdão, porque às vezes eu me animo com o assunto e acabo avançando um pouco. Mas geralmente dura em torno de meia hora, 40 minutos. E se você puder, compartilhe esta live. Clica aí nesse aviãozinho que tem no rodapé da transmissão e quando aparecer para você os seus contatos, sai clicando geral, convide a todos a ingressarem nesta live. Posso contar com você? Olha lá, hein? Então, vamos às Escrituras? Se você tem uma Bíblia e quiser me acompanhar, eu vou ler 3 passagens. Começando por 2 Samuel, capítulo 12. Quem não está inteirado sobre o que aconteceu, deixa eu tentar fazer aqui um resumo. Na última semana, um cão da raça Golden teve a sua vida ceifada dentro de um voo de uma companhia aérea, da Gol. Isso porque a companhia foi claramente negligente. Infelizmente, as companhias aéreas insistem em tratar os nossos animais como bagagem. E no caso deste Golden, do Joca, a viagem deveria durar 2 horas, mas assim como acontece o extravio de bagagens, eu mesmo já tive bagagem extraviada algumas vezes, o Golden foi extraviado.
e ficou dentro daquela parte da aeronave por muito mais horas do que o esperado. Quando o encontraram, ele não havia resistido. Obviamente, isto causou um transtorno muito grande, uma comoção social muito grande. Ontem houve manifestações em vários aeroportos do país, em protesto contra o que aconteceu, para que nunca mais volte a acontecer. Nós temos aqui uma petzinha, vocês devem conhecê-la, Loren, que é um amor. Nós a tratamos como uma filha de 4 patas. E, sinceramente, seria insuportável se nós a perdêssemos nessas condições. Eu nem sei como reagiríamos. Quem ama um pet como um filho sabe do que eu estou falando. Não é simplesmente um animal qualquer. E não estou aqui diminuindo o valor de outros animais, nem de outras espécies. Mas quando você tem um pet em casa, você estabelece com ele um vínculo de afeto muito grande. Ele é aquele que te recebe com alegria, independentemente de qualquer coisa. Você pode deixá-lo o dia todo em casa, tendo que ir trabalhar. Quando você voltar, ele vai te receber pulando. Ele não vai te receber brigando por ter sido deixado em casa o dia inteiro. Ele vai te receber com euforia, porque ele te ama. Os animais têm um jeito próprio de amar. E, sinceramente, a meu ver, mais puro do que os seres humanos. Eu espero, sinceramente, que o Joca não tenha morrido em vão. Eu espero que as companhias aéreas revejam sua política e comecem a tratar os pets com mais amor, inclusive permitindo que eles viajem na cabine, que eles não sejam tratados como bagagem. Qual é o problema? Eu já vi um animal viajando ao lado do seu humano dentro de uma aeronave. E uma viagem longa. E foi tão tranquila a viagem. Ele não latiu uma vez. Ele ficava deitadinho lá aos pés da sua humana. Qual é o problema disso? Hoje nós temos shoppings que são pet friendly. Você cansa de ver. Eu não sei se isso acontece em todas as cidades do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro eu não conheço hoje nenhum shopping que não aceite pets transitando ao lado dos seus humanos. E qual é o problema? Hoje você tem mercados, supermercados que são pet friendly. E sinceramente eu acho que mais um pouco nós teremos igrejas pet friendly. Período que eu passei na Europa, eu vi muitos restaurantes. Aliás, nós fomos convidados por uma família a conhecer uma cidade, e depois de conhecermos lá os pontos turísticos, fomos levados a um restaurante muito bonito, uma comida muito, muito gostosa, e na mesa ao lado estava outra família com o seu pet, em um animal de grande porte. E o restaurante tinha cardápio para os pets. Eu vi isso muitos anos atrás, em 2003, na minha primeira viagem à Europa, na Suíça, em 2003. E vi novamente, recentemente, na Bélgica. Imagine você, igrejas que aceitassem que os pets das famílias, dos seus membros, pudessem frequentar o culto. Você diz, isso é um absurdo. Por que um absurdo? Me diga, por que um absurdo? No caso de uma criança dentro do espectro autista, quanto conforto poderia trazer a ela a companhia do seu pet? No caso de uma pessoa com deficiência visual,
que necessita de um cão-guia, quão confortável seria esta pessoa ter o seu pet? Mas, infelizmente, boa parte das igrejas não está preparada nem para lidar com crianças no espectro autista. Pastor se incomoda, pede para que a família se retire, leve a criança para fora do ambiente de culto que está atrapalhando. Nós ainda temos muito que melhorar, gente. Aqui a Cláudia dizendo que em Quebec, onde ela mora, as igrejas católicas fazem uma bênção dos pets no final da missa, no dia de São Roque. Que bacana isso. Você sabe, Cláudia, eu sou protestante de berço, mas se eu fosse católico, eu certamente seria devoto de São Francisco de Assis. Eu tenho um amor enorme por Francisco de Assis. E justamente pela maneira como ele encarava outras criaturas, além da espécie humana. Ele se referia a elas como irmãos. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Estrela. Os animais eram chamados de irmãos. Quando é que nós vamos evoluir e ter esta consciência de que Deus os ama como nos ama? Então, antes que você me chame de herege, venha comigo às Escrituras. Em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do primeiro verso, diz o seguinte: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta. Davi era o rei em Israel. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Isso aqui foi uma parábola que Natã contou para Davi. Antes de avançar na leitura, só para você entender o contexto, Davi havia cometido um grande pecado. Ele não só tomou a mulher de um dos seus mais leais soldados, como mandou que ele fosse colocado no fronte e abandonado pela tropa para que morresse no campo de batalha e Davi pudesse ficar com a sua esposa. Imagine, que coisa louca. E agora Natã é enviado por Deus para confrontá-lo. Não é fácil confrontar alguém que está numa posição de autoridade. Esses são os verdadeiros profetas. Não é que esses de hoje que ficam bajulando autoridades. E o que Natã faz? Ele recorre a uma figura de linguagem, a uma parábola. E diz que numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. Continue comigo. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Olha que interessante. Ele a tinha como filho. Eu já vi pregadores recriminando pessoas que chamam os seus pets de filhos. Mostre esta passagem para eles. Natã toma esta figura de linguagem para confrontar o pecado de Davi. Enquanto o rico tinha muitos animais, o pobre só tinha uma cordeirinha e que ele tratava como filha. Natã não o recrimina por causa disso. Diz mais o texto: chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. E não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Pescou? Eu não quero aqui entrar no mérito do pecado de Davi, do quanto ele
precisou ser confrontado para que ele se arrependesse, para que ele percebesse a gravidade do seu erro. Não, eu quero me ater aqui ao amor que o homem, o pobre da parábola, tinha àquela cordeira. Era o seu animalzinho de estimação, era o seu pet. Ele a tratava como filha. Como se não bastasse essa história, veja o que diz Provérbios, capítulo 12, verso 10. Provérbios, acredita-se, é de autoria de Salomão. Salomão, filho de Davi. E Salomão era filho de Davi com Batseba, a mulher com quem ele cometeu o adultério. Mas Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus o atendeu. E ele nos brinda com um livro maravilhoso como este, Provérbios. E quando você chega no capítulo 12, verso 10, você se depara com a seguinte palavra: o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Observe como uma pessoa trata os animais. E você vai identificar nela um justo ou um ímpio. Porque a pessoa impiedosa, de caráter impiedoso, ela costuma ser cruel. Na mentalidade de muitos religiosos, ímpio é qualquer um que não professe a sua fé. Isso é ridículo, gente. Ímpio é quem age com impiedade, sem misericórdia, age com crueldade. E se é cruel com os animais, pode ter certeza, eventualmente será cruel com membros da sua própria espécie, porque está no seu caráter o ser cruel. Você não quer ter animais? Ok, é um direito que lhe assiste. Você não precisa ter um animal em casa. Mas se tem, Deus está vendo como você o trata. Deixar um animal sem comer, sem água, deixá-lo dormir a relento numa noite gélida de inverno, eu fico perturbado, amargurado, quando em noites de inverno eu ouço os gemidos dos animais que dormem a relento. Ah, mas estão ali para guardar ali o perímetro da casa. Então, pelo menos, os cubra. Pelo menos, dê a eles uma casinha confortável. Trate-os com carinho, com afeto. A distância que há entre nós e um animal é muito menor do que a distância que há entre nós e Deus. Imagine se Deus nos tratasse da maneira como nós temos tratado os animais. A crueldade, e eu não me refiro só a animais de estimação, não. Os animais de modo geral. Até a maneira cruel como eles são abatidos, para que atendam ao apetite humano. E para completar, eu quero ler com vocês Eclesiastes, segundo se acredita, de autoria também do rei Salomão. Eclesiastes capítulo 3. Esta passagem abriu meus olhos anos atrás. Verso 19. Porque o que acontece aos filhos dos homens, também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Há uma tradução que diz: todos têm o mesmo espírito. Porque a palavra aqui no hebraico é ruach.
que é a palavra traduzida como espírito e como fôlego, ou como alma. Todos têm a mesma alma. E nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Quem disse isso foi o homem considerado o mais sábio dos homens. Pelo menos dentro da tradição judaica. Nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Quem disse que o animal não tem sentimento? Há espécies que, quando morre o parceiro, o que sobrevive morre de desgosto. Você vai encontrar isso não só entre os mamíferos, entre os pássaros. Animais têm sentimento. E digo mais, isso é comprovado cientificamente, animais têm consciência. Se você tem um pet, observe como o humor dele se altera de acordo com a alteração do seu próprio humor. Se você estiver triste, ele tenta te consolar. Ele se aproxima, te lambe. Ele não consegue expressar em palavras, mas expressa através de gestos a sua solidariedade. Mesmo aqueles humanos que são cruéis com seus animais, recebem desses mesmos animais afeto. Quantas são as pessoas que durante um momento de melancolia e até de depressão receberam encorajamento através de demonstrações de afeto dos seus pets? Não trate um animal de qualquer maneira. Trate-o como um filho. Se não for seu pet, é o pet de outro, trate-o como um irmão. Não o maltrate. A gente sai para passear com a Loren à noite, que é quando sobra um tempinho, né? Às vezes bem tarde da noite, inclusive, e a gente passa por uma casa que tem uns cães de grande porte. Dá uma tristeza tão grande, vontade de denunciar, porque a gente vê as condições desses cães. Estão ali, sabe, talvez para impor algum respeito, porque são cães grandes. Eles estão tão abatidos. Antigamente, quando a gente passava, eles latiam para a Loren. Agora, a gente passa com ela e eles continuam do jeito que estão, tristes, magros, porque não estão recebendo um trato digno. Voltando ao caso do Joca e dos cães tratados como bagagem, como eles devem se sentir naquele ambiente quente? Eu nem sei se é pressurizado, porque na cabine há uma pressurização, e mesmo assim a gente sente aquele estalo nos ouvidos. Eu nem sinto mais, já viajei tanto que eu acho que meus ouvidos já estalaram muitas vezes, não estalam mais, mas da minha esposa ainda estala. Imagine um animal que tem uma audição muito mais apurada, estando não na cabine, mas lá onde ficam as bagagens. O calor que eles sentem. Não tem ar-condicionado lá. Ainda que seja uma viagem curta. Essa semana eu assisti a um vídeo, sabe, essas casinhas usadas para transportar o animal? Então, o dono, o CEO de uma fábrica dessas casinhas resolveu experimentar e viajar dentro de uma caixinha daquela.
Uma viagem relativamente curta, num avião de pequeno porte. E eles, quando chegou ao destino, disse: insuportável. Quer dizer, por mais que a casinha seja relativamente confortável, mas o ambiente onde ela é colocada dentro da aeronave não é nada confortável. Você acredita que tem gente que tem coragem de transportar o seu pet no porta-malas do carro? Tem muita gente cruel nesse mundo. Gente sem amor. Gente que deixa os pássaros que tem em casa sem comida. Eu sei que há pássaros, nós aqui, por exemplo, temos uma calopsita. Se nós soltarmos a calopsita, ela vai morrer. Ela nem pertence à nossa fauna. Se eu não me engano, é da fauna australiana. Agora, deixar o bichinho sem alimento, sem água, sem uma banheirinha para se refrescar nas tardes quentes de verão, isso é desumano. Nós não somos melhores do que eles. Pela mentalidade de alguns que se dizem cidadãos do bem, ou cidadãos de bem, eu sempre erro essa expressão. Se é do bem, se é de bem, para mim tanto faz. Mas dependendo de alguns cristãos, sabe aquela história da Arca de Noé? Arca para quê? Bastava uma canoa. Salvava Noé e a família e estava de bom tamanho. Ali, naquela história do dilúvio, está a demonstração do quanto Deus se importa com cada espécie. No livro de Apocalipse, na visão narrada por João na ilha de Patmos, ele se deparou com um grande coral ao redor do trono. E havia um arco-íris em torno do trono. O arco-íris é símbolo da aliança que Deus fez com todas as criaturas. Lembra da história de Noé, né? Quando Noé sai da arca e vê um arco-íris no céu, e Deus diz: este é o sinal da minha aliança com todos os seres vivos. Não é só com o ser humano, é com todos os seres vivos. E quando João vê o trono de Deus, ele vê esse arco-íris, que é o memorial, é o lembrete da aliança. E ao redor do trono, João diz que havia indivíduos de todas as espécies. Criaturas do céu, da terra, do mar, todas entoando um louvor a Deus. O salmista vai dizer, no finalzinho do seu livro: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Você acha que um ser destituído de consciência poderia louvar a Deus? Louvar é fruto de gratidão, implica consciência. Se eu sei que ele tem sentimentos, que ele tem consciência, que ele é criatura de Deus, tanto quanto eu, que trato eu devo dispensar a ele? Tem gente que tem animal só para ostentar. Acha bacana. Se gaba da raça do seu cãozinho, por ser uma raça cara. Mas graças a Deus ainda há muita gente que é capaz de adotar um vira-lata e tratá-lo como se fosse daquela raça mais pura. Ainda há gente que coloca comida para os animais que estão na rua. Nesse trabalho que a gente faz com as pessoas em situação de rua, uma das cenas que mais me comovem é ver uma pessoa naquela situação tendo um animalzinho ao seu lado.
dividindo o seu pão com um animalzinho, às vezes dividindo a coberta. A pessoa mal tem para ela. E o animal segue ali leal, não vai abandoná-la. Quer ela more numa mansão, quer ela esteja morando debaixo de um viaduto, o petzinho está ali, fiel. Eu não sabia de algo que eu vi. Minha esposa me mostra muita coisa, né? Nesse sentido, ela tem um amor muito grande pelos animais. E ela me mostrou algo que eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Eu realmente desconhecia esse fato. Quando o humano de um animal morre, é importante que ele o veja morto. Porque se ele não o vir morto, para ele, o ser humano continua vivo. E ele vai esperá-lo, vai esperar o seu retorno até o último dia da sua vida. Porque ele é leal. Porque ele é fiel. Quantos amigos você tem humanos que continuariam seus amigos em quaisquer circunstâncias? Quantos continuariam caminhando ao seu lado se você perdesse tudo? Se você não tivesse nada para oferecer? Está aí o filho pródigo como prova do que eu estou falando. Enquanto ele desfrutava da herança do pai, não faltava amigos. Quando o dinheiro acabou, não lhe sobrou nada. Os amigos evaporaram. Ele se viu numa situação tão calamitosa, abandonado, que ele acabou desejando comer do que comiam os porcos. Ele se ofereceu para pastorear porcos, que para os judeus da época eram animais imundos, impuros. Eu quero, sem me estender muito, levantar um apelo aqui. Espalhe esta consciência. Se você puder, além de dar like no vídeo, assim que nós o postarmos, deixe um comentário, marque alguém que precisa ouvir o que você acabou de ouvir, que talvez não tenha a consciência que você tem. E antes de terminar esta live, eu quero também deixar aqui um apelo. Já há muitos anos que nós desenvolvemos projetos sociais. Muitos anos. E é importante que se diga isso, porque teve alguém que fez um comentário malicioso num post meu sobre o Joca, dizendo que a gente só pensa no bem dos animais, mas está se lixando para os seres humanos. Quem faz um comentário desse não tem ideia do trabalho que a gente desenvolve já há muitos anos. Com pessoas em situação de rua, com famílias no lixão do Jardim Gramacho, com meninas através do projeto UME lá em Moçambique, na África, que agora eram 62 meninas, agora são 102. 102 meninas amparadas no projeto UME. E este mês de abril aconteceu o que eu mais temia. Chegou o dia de repassarmos os recursos e nós não tínhamos. Algumas famílias foram assistidas com as cestas básicas que são distribuídas todos os meses. E eu agradeço a Deus pela vida dos voluntários, pela vida dos pastores que abraçaram essa causa, os pastores da Reina que caminham conosco nesse projeto, porque caso contrário, essas famílias não teriam sido assistidas. E eu propus no meu coração, gente, desistir não é uma opção. Não dá para considerar. Às vezes, eu confesso, às vezes vem aquela desesperança.
porque a gente se sente dando murro em ponta de faca todos os meses. A gente tem que vir a público pedir: gente, nos ajude, nos ajude. E chega uma hora que bate uma tristeza. E eu propus no meu coração que, em vez de desistir, este mês, nós estenderíamos até a primeira semana para enviar os recursos para o projeto Gramachinhos, que atende a 300 crianças no lixão de Jardim Gramacho, para o projeto UME, que atende a 102 meninas em Moçambique, e para o projeto Eu Escolhi Amar, que distribui cestas básicas. Já foram milhares de cestas básicas. Milhares. Desde que começou o projeto. E todos os meses são famílias e mais famílias de diversas comunidades que recebem essa cesta. Nós precisamos de ajuda. Nós não temos a quem recorrer. Eu não vou bater na porta de político, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Nós não temos o menor interesse em verbas governamentais. Nós acreditamos na mobilização popular. E se você quer nos ajudar, faça a sua contribuição. Uma cesta básica sai, em média, R$150. O que você faz com R$150 hoje? Vai no mercado com R$150 e veja o quanto você consegue comprar. Mas você pode nos ajudar a manter uma família que depende de uma cesta básica. Se você deseja nos ajudar, ou com uma cesta, ou com duas, ou com meia cesta, ou com a terça parte de uma cesta, ou com quanto você puder, com o equivalente a 1 quilo de arroz, você pode ajudar através do Pix 21 99797 8135. 21 99797 8135, que é um celular. Ou através do PayPal, de qualquer parte do mundo, você faz um PayPal. O e-mail é hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Nos ajude. Uma outra maneira de nos ajudar é comprando o selo, ou chamado presente, né? O Instagram nos dá esta possibilidade de você comprar um selo. Eu nem sei quanto custa um selo do Instagram, mas é algo em torno de R$5. Você pode comprar 1, 2, 3, 10 selos. O único problema é que vai demorar até o Instagram repassar para nós. Eu não sei, uma vez por mês eles fazem o repasse. Então vai demorar até o finalzinho do mês que vem. Mas vai chegar e vai nos ajudar. Você pode fazer as duas coisas: enviar um Pix, comprar um selo, fazer um PayPal, aquilo que estiver ao seu alcance, para que estas pessoas não deixem de ser assistidas. Posso contar com você? Então, de coração, muito obrigado. E hoje, eu quero terminar esta live de maneira diferente. Eu quero terminar esta live orando pelos pets. Talvez você tenha perdido recentemente o seu petzinho. Eu creio de todo o meu coração que nós nos reencontraremos. Nós nos reencontraremos. Não faz muito tempo nós perdemos uma das nossas pets. Ainda dói. Mas temos a certeza de que se ali há um espírito, há uma consciência, esta consciência volta para Deus. Assim como o espírito humano. No novo céu e na nova terra, prometida por Deus para nós, que está lá em Apocalipse, nós não seremos a única espécie. Pode ter certeza disso. E eu quero te consolar com esta palavra. E quero orar, juntamente com vocês, pelos nossos pets. Aqui pertinho de mim está a Loren. Está deitadinha, ela sempre fica quietinha. Eu estou atendendo aqui meus pacientes, ela fica nos meus pés, quietinha, admirando às vezes. E eu quero orar por ela e quero orar pelo seu pet. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a Ti a nossa voz e clamamos, Senhor, pela vida
desses animais, não só pelos pets. Eu quero estender este pedido a cada indivíduo de cada espécie com que partilhamos este planeta. Eu sei que nós não temos sido justos. Esta é a verdade. A nossa ganância não nos permite enxergar o valor de cada animal. Valor que o Senhor atribui. Mas eu peço que cresça em nós esta consciência, Senhor, de que cada vida importa. Cada vida importa. Se houver algum pet enfermo, enfrentando uma enfermidade qualquer, que o Senhor possa curá-lo, restaurar a sua saúde. Se houver alguém nesta live com o coração contrito por haver perdido o seu pet, que o teu Espírito Santo console este coração e que nasça a esperança de que um dia todos nos reencontraremos na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, nós chegamos ao finalzinho. Domingo, às 19 horas, com a permissão de Deus, estaremos de volta com o Ninho da Fênix. E segunda-feira, às 21. Não deixe de dar o seu like. Assim que a gente postar a live, deixe lá um oi, uma mãozinha levantada. Marque alguém, compartilhe nos seus stories para que alcance o maior número de pessoas. Beijo a todos e a todas e a todes. Amo vocês. Tchau.